Mortes provocadas por policiais militares aumentaram este ano no nosso estado. O caso mais recente foi essa madrugada. 4 suspeitos de roubar e sequestrar um corretor de seguros foram mortos por policiais da Rota, na Vila Campo Grande, Zona Sul. A perseguição terminou na Estrada da Servidão. Segundo a PM, os assaltantes atiraram primeiro e os 4 foram mortos por policiais da Rota. O refém, que estava no furgão, foi liberado sem ferimentos. Ele contou à polícia que tinha anunciado um objeto pela internet e, quando foi encontrar o suposto comprador, acabou rendido. O caso deve ser investigado pelo DHPP, Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. Dados da ouvidoria das polícias mostram que a letalidade policial aumentou. Foram 697 mortes causadas por policiais militares de janeiro a outubro deste ano, contra 686 no mesmo período do ano passado. A ouvidoria monitora também o uso da força policial. 4 bailes funk recentes terminaram em mortes ou agressões depois de operações da PM. Além das 9 mortes em Paraisópolis e uma em Heliópolis no fim de semana passado, a ouvidoria apura 3 mortes em um baile em Guarulhos em novembro do ano passado durante ações policiais. E também uma operação em Guaianazes, zona leste de São Paulo, em que uma jovem de 16 anos ficou cega, atingida por uma bala de borracha da polícia. Não se seguiram protocolos da própria instituição. Essa é a principal avaliação que o órgão corregedor, que a investigação tem que responder. E deve ter uma rigorosa investigação, porque esses poucos casos colocam em xeque a imagem da instituição. Quando não se segue o protocolo em ocorrências envolvendo milhares de pessoas, o conflito pode ser inerente e trazer consequências graves, né? E nós estamos falando aí de consequências de morte de pessoas. Agora há pouco, o comandante da Corregedoria da Polícia Militar falou em relação à apuração das 9 mortes em Paraisópolis. Ele disse que o caso está sendo tratado com rigor. Tem protocolo já atualizado do ano passado, tem nota de instrução, é exatamente isso que a gente começa a nossa apuração. Se ele foi cumprido. Exato, se seguiu o protocolo ou não. É um caso que chocou São Paulo, chocou o Brasil, e a Polícia Militar e a Força Pública de São Paulo, a gente precisa preservar vidas. Se houve desvio de conduta, para se ter uma ideia, só esse ano 156 policiais foram demitidos por desvio de conduta. O ano passado, 196 policiais. A gente não dá trégua para desvio de conduta. Rígido nas apurações, mas com cautela para falar, para não cometermos injustiça. E lembrando que a gente só pode dizer que um policial é culpado depois do trânsito em julgado. Muito tem se falado, né, gente, depois dessa tragédia aí de Paraisópolis em relação aos bailes funk aqui de São Paulo. A PM já conseguiu mapear 450 locais com bailes funk frequentes aqui em São Paulo. Só no último fim de semana foram 251 operações da PM nessas festas. Esse trabalho policial tem que seguir todo um protocolo que você acompanha aqui comigo, ó. Pela apuração que eu fiz, cada batalhão escolhe, né, define os locais críticos que tem que ser fiscalizados. Aí o tenente-coronel que comanda o batalhão conversa com as equipes todas que ele tem ali para fazer exatamente a fiscalização necessária. É uma ação que tem que ser totalmente planejada, passar pelo comando da Polícia Militar e aí, eventualmente, se houver necessidade, o comandante do batalhão pede para o comando da PM reforço de pessoal, né? E aí é guincho, caminhão cegonheira para recolher veículos, né? É agente de trânsito para ajudar a fazer interdição, enfim, tudo que for necessário tem que ser pedido aí para o comando da Polícia Militar. No caso de Paraisópolis, esse fim de semana, nada disso foi feito, porque não era uma operação de combate a baile funk, era uma operação de rotina da Polícia Militar na região, no entorno da favela. Aí a PM disse que teve aquela questão de 2 suspeitos numa moto terem atirado contra uma moto da Polícia Militar, os policiais foram para dentro da favela e aí deu essa confusão toda que a gente acompanhou, essa tragédia aí que a gente vem repercutindo aqui no SP1. O governo
governo do estado está anunciando agora no Palácio dos Bandeirantes a compra de novos equipamentos para a Polícia Militar. Uma novidade é que a PM vai usar drones para fazer o monitoramento dos pancadões. Natália Ariede está aí ao vivo com a gente. Natália, boa tarde. Oi, Trali, boa tarde para você, boa tarde a todos. A entrevista coletiva está acontecendo nesse momento, junto com o governador João Dória. Estão representantes da Defensoria Pública, da Promotoria do Estado, secretário de Segurança Pública também. Claro, eles repercutiram, falaram bastante sobre o caso dos pancadões e aproveitaram para apresentar esses equipamentos, que, segundo o governador, é uma apresentação que já estava programada, não aconteceu ontem por conta dessa situação de Paraisópolis. Bom, esses são, então, alguns dos equipamentos que vão ser usados. São 145 drones, tem também 200 bicicletas que foram doadas para o governo, para a polícia, que vão ser usadas num policiamento, segundo o governador, preventivo na capital e em cidades da região metropolitana de São Paulo. Eu perguntei para o governador, acabei de fazer essa pergunta há poucos minutos, sobre se, no caso da gente já ter drones como esses, né, sendo usado em operações, se numa situação como do baile em Paraisópolis eles teriam sido usados e se seriam úteis nesse caso, nesse momento em que há versões tão divergentes de tudo que aconteceu nessa tragédia. Ele disse que sim, o governador, o secretário de Segurança Pública também disse que o maior interesse é que essas imagens ajudem a esclarecer situações e que, na verdade, acabem fazendo uma prevenção de situações de confronto. Escute aí o que o governador falou sobre os drones. Sempre a inteligência da polícia preventivamente é melhor do que a ação de confronto, mas nas circunstâncias de confronto, circunstancialmente, a situação de letalidade pode haver, ou seja, a polícia trabalhou mais, prendeu mais, baixou os indicadores em todos os índices. O estado de São Paulo é o estado mais seguro do Brasil. Então, esses são fatores que também indicaram um maior número de enfrentamentos. E a letalidade, ainda que não desejada, ela também, nessas circunstâncias, pode pontualmente ser ampliada. Bom, a ouvidoria das polícias, né, informou aqui pra gente que 10 PMs foram assassinados no primeiro semestre desse ano, 3 deles estavam em serviço.